Olá, bom dia. Bom Oi, bom dia, dia. tudo bem, Lari? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Vou tirar esse fundo aqui. Aline, faz um favor para mim, fecha sua câmera e abre de novo para ficar a Lari na posição para gravação do vídeo. Foi? Beleza. Lari, em primeiro lugar, gratidão por você ter aceito o convite aí, ter topado participar da gente, né, com a gente nessa atividade aí, ter entrado no festival. Aliás, você já conhecia o World Creative Day, não? Ah, Marcelo, eu que agradeço. E sim, eu já tinha visto ano passado, né, que eu conheci, enfim, mas eu não lembro exatamente o que aconteceu, eu acabei não participando de nenhuma atividade, eu não sei se eu tinha algum compromisso, eu não me lembro mais, mas eu lembro que eu achei super interessante a ideia e tal, eu até falei, ai, que legal, eu queria participar, mas por algum motivo acabou não rolando, assim. Tá? É só para contextualizar, a Aline está aqui com a gente, ela é uma das voluntárias aqui trabalhando com a gente aí no World Creative Day local aqui em Budas Artes, e ela está aqui com a gente porque ela está me ajudando aí para a composição desse vídeo, que a gente tem, é um painel com 6 empreendedoras, cada um com as suas expertise e qualidades aí inúmeras, e a gente vai ter que resumir isso tudo numa atividade de 30 minutos, então a gente vai ter um trabalhão enorme aí. Então, a Aline, se eu sozinho não iria conseguir, a Aline está contribuindo aí para a gente conseguir compor esse vídeo da melhor maneira, essa atividade aí da melhor maneira possível. Então, ela está acompanhando aí a gravação com todos vocês. Eu falando, dando um resumo assim bem geralzão do World Creative Day, ele começou em 2014 com a iniciativa do Lucas Foster, através de um despertar entre amigos, tipo, a gente precisa fazer alguma coisa, não dá para esperar mais governo, etc. A gente precisa fomentar alguma coisa e mostrar para as pessoas que a criatividade é uma ferramenta de desenvolvimento, é uma ferramenta, é uma habilidade importante para todos os negócios. Ele já vinha da economia criativa e do empreendedorismo e de startups, né? Então ele já tinha bastante essa noção, mas ele falou, a gente precisa espalhar isso. E aí começou um evento com algumas pessoas, né, isso 2014, 2015, 2016, outras pessoas que vão comentando e amigos de outras cidades começaram a fazer também, isso simultaneamente, trocando figurinhas aí através de redes sociais. Em 2017, a ONU decretou o dia 21 de abril como o Dia Mundial da Criatividade, justamente por entender a importância de gerar essa conscientização no mundo, né, de que a criatividade não é só uma habilidade artística, e sim é uma ferramenta que a gente precisa utilizar no nosso dia a dia. E aí o evento tomou uma proporção oficial e uma proporção, começou a tomar uma proporção global. E aí hoje a gente já está em 129 cidades, 19 países. Então, quer dizer, e cada vez sendo agregado mais forças ao evento, grandes corporações e grandes instituições aderindo e abraçando aí essa causa por ver a qualidade do formato que está sendo feito, né? E por enxergar realmente essa prioridade aí hoje que a gente tem, principalmente nesse contexto que a gente está de pandemia e tudo, a gente sabe que a gente vai precisar muito de criatividade, de colaboração para enfrentar os desafios e para gerar soluções e para tirar o máximo de oportunidades disso que está sendo uma catástrofe para a gente, né? Então, essas grandes corporações e grandes instituições estão abraçando aí, estão entrando com a gente nesse processo. A gente teve, em questão de patrocínio de peso, a gente teve essa semana uma coletiva de imprensa onde foi anunciado a participação do projeto social da Ambev
abraçando essa causa. A gente tem instituições como a Unesco, que também acabou de se unir com o World Creative Day. Então, é realmente já saiu de um evento para passar para um festival e agora já virou um grande movimento. Então, a gente está fazendo parte aí de uma rede que realmente vai contribuir muito para auxiliar o mundo aí nessa transformação e nessa revolução, tanto do lado da questão de despertar para a criatividade em si, mas como no lado que, inclusive, hoje, nesse ano, o evento traz fortemente, que é esse propósito aí de uma revolução da educação. A gente precisa de uma educação mais moderna, mais centrada no aluno, de uma educação que realmente seja mais ativa, né? Conteúdo a gente tem hoje disponível nas plataformas, então a gente não precisa mais jogar conteúdo nas crianças, e sim ensinar eles a lidarem com esses conteúdos, a interpretarem esses conteúdos, então trazendo aí até a questão que foi alinhada junto com o Fórum Econômico Mundial, que foi esse despertar para a necessidade da gente desenvolver as habilidades, as soft skills, né? Que é as habilidades socioemocionais, comportamentais, etc. E por isso veio essa ideia aí maravilhosa que as grandes instituições de ensino aí e as escolas de cursos livres inovadoras abraçaram, que é essa questão das bolsas, né? Isso deixou a gente felicíssimo, que essa questão de não só levar com o festival despertar para o público desse contexto, mas também a gente despertou, mas está aqui a oportunidade para vocês agora se desenvolverem através de bolsas de estudo, e aí a gente conseguiu com isso levantar 111 mil bolsas, então isso deixou todo mundo muito feliz. E aí, falando um pouquinho desse painel em específico, até você, se eu não me engano, foi uma das pessoas que eu fui até a rede social e deixou uma mensagenzinha lá, não foi isso? Então, eu estava fazendo aí uma curadoria em algumas contas de Instagram para ver se eu encontrava algumas pessoas de algumas áreas específicas aí que pudessem contribuir para essa atividade que a gente está fazendo, né? Porque eu acho que esse formato de uma palestra, um monólogo, acho que eu tenho visto o sucesso que tem feito esses podcasts ou essas lives em conjunto, em collab, como isso contribui para a gente assimilar um conteúdo de maneira mais tranquila, mais natural, mais efetiva, né? Então, eu quis fazer essa atividade nesse formato aí de várias pessoas, justamente por causa disso. Com certeza, achei muito legal essa ideia. Tenho certeza que vai ficar show. Bacana. Então, deixa eu só pegar aqui para lembrar o tópico. Marcelo, eu não tinha pegado fone, porque eu tô evitando usar fone, que eu tô com um pouco de dor de ouvido, e tava muito tranquilo aqui, mas aí começou o vídeo, sempre as coisas começam a acontecer, né? Começou os O barulhos cachorro aqui. late. Aí eu tô achando melhor que eu vou pegar um fone. Você me aguarda um minutinho? Mas assim, só se você quiser mesmo, porque o seu som tá ótimo, viu? Fica a seu critério. Você tem certeza? Não, o som tá tranquilo. Você Tá tá bom. ouvindo algum barulho aí, Aline? Você acha que seria interessante pegar o fone? Eu só acabei de ouvir um carro passar, mas até então Entendi. a voz dela. Bom, vamos lá. Então põe o fone, se chegar um momento que estiver incomodando, você fala e a gente tira. Tá, vou pegar um fone. Só um minutinho Tá só, bem. tá? Tá ótimo. E aí, Aline, tudo beleza? Pronto, tá me ouvindo melhor agora? Como que tá aí? Realmente melhora. Aline, faz aquele jogada lá da câmera.
posicionar de novo. Boa. E aí, Lari, a gente pode chamar de Lari, né? Claro, pode me chamar de Lari, por favor. A gente vai fazer a atividade, acabou que cada cidade tem um líder local e cada cidade tinha que programar 13 atividades dentro desses 13 temas que estão alinhados aí com essas necessidades de habilidades que a ONU está despertando, que são necessárias aí para garantir a competitividade, a empregabilidade. E isso complicou bastante, porque até o ano passado a gente tinha temas livres, né? A gente bastava que a atividade tivesse alinhada com o propósito do evento. Mas esse ano eles quiseram realmente trazer uma qualificação maior agregada a esses 13 temas. Então, isso dificultou um pouco essa distribuição de atividades e curadoria entre todos os líderes de todas as cidades. Então, a gente acabou fazendo alguns intercâmbios entre cidades aí para auxiliar a compor alguma atividade que estava faltando. Então, a nossa atividade, que seria só para ser passada representando o Embu das Artes, no tema de criatividade, originalidade e iniciativa, a gente também vai usar a mesma atividade, a gente vai dar um jeito de compor e conectar essas situações, a gente vai usar a mesma atividade para colocar em outras 2 cidades com o mesmo título, mas alinhada ao tema que deixa eu lembrar aqui, são tantos temas que eu já me perco, que cadê? Era só um minutinho. Tá, que é o uso, monitoramento e controle de tecnologia. Mas como que a gente vai trazer isso de uma forma não técnica, não através do uso, monitoramento e controle da tecnologia no ponto de vista técnico, e sim no ponto de vista do uso humano dessas tecnologias. Então, como a gente utiliza de forma mais produtiva, como a gente controla isso, como a gente monitora isso para que a gente extraga realmente um retorno positivo para a gente e traga um ganho de tempo e não, ou seja, a gente utilizar a tecnologia para automatizar processos, mas para humanizar o relacionamento, etc. Ou seja, trazer esse lado mais humanizado em cima da tecnologia. Então, é assim que a gente vai fazer a conexão. Mas aí a gente vai conversando e, naturalmente, as coisas vão se conectando. Então, vamos iniciar com a parte de criatividade, originalidade e iniciativa. Em primeiro lugar, eu queria que você respondesse 2 perguntinhas para a gente. Primeiro, o que é criatividade para você? E por que você acredita no World Creative Day e resolveu participar aí do World Creative Day? O que é criatividade para mim, né? Eu acho que criatividade é uma ferramenta que todo ser humano tem. A gente já nasce com isso. Você não vê nenhuma criança que não tenha criatividade, né? Toda criança tem criatividade. Depois, quando a gente vai crescendo, né? Às vezes a gente vai bloqueando. Mas não existe criança que não tem criatividade. Então, acho que criatividade é uma ferramenta aí humana para a gente usar e é a parte da imaginação que a gente consegue colocar de forma utilitária, né? Não necessariamente de forma comercial, embora pode ser também, né? Mas eu diria que é a parte utilitária da imaginação. E, desculpa, qual foi a outra pergunta? Por que
Por que que você acredita e topou participar do World Creativity Day? Porque eu achei muito bacana essa proposta de trazer a criatividade de uma forma mais democrática, vamos dizer assim, porque muitas vezes esse tema, eu acho que as coisas vêm mudando bastante, mas as pessoas ainda têm muito uma ideia de que criatividade é isso para quem é artista, para quem trabalha com publicidade, e esse evento me passa uma proposta de democratizar isso. Entendi. E eu É, sou, pode e eu sou complementar. a favor dessa ideia também, então por isso. Com certeza. Você conhece Murilo Gun, não? Conheço, Você também é aluna, não? sou aluna. Ah, que legal. Então você fez o módulo Cri Cri Cri? Não, esse aí eu não fiz não, porque esse é É, mais voltado para quem tem é, filhos ou quem trabalha com criança, né? Então, Com certeza, e ele traz muito isso, né, nessa questão, nesse módulo, que é... Aliás, esse módulo, eu não sei se você já ouviu ele falando, eu achei engraçado quando ele falou, eu criei um módulo que é assassino do meu curso, né, porque aí ensina as crianças a ser criativa, e aí eles não vão precisar reaprender quando ficarem adultos, não vão se tornar alunos do reaprendizagem, né. Achei muito bacana, mas acho que eu concordo muito com isso, a gente tem uma filha de 10 anos, e eu cheguei até o Murilo Gun justamente por esse módulo Cri Cri Cri. Quando a gente estava esperando a Thalita, em 2009, eu estava atrás de algumas coisas, putz, a gente quer é, ser bons pais, ajudar a desenvolver uma boa criança. Então, a gente quer agir da melhor maneira possível. Minha esposa já trabalhava na área de educação também. Então, eu comecei a procurar aí, formas de como criar as crianças de maneira bacana. E aí, ouvi o Murilo Gun falando do Cri Cri Cri, mas era um módulo dentro do Reaprendizagem Criativa. Aí eu fiz o curso focado no módulo. Mas lógico que aí tudo é maravilhoso, né? Dentro do, do reaprendizagem. Inclusive, a Aline também participa, a gente está com a CDC aqui de Embu das Artes. Que a gente está ainda movimentando pouco, até por causa desse foco aí no World Creative Day, mas depois, no decorrer do ano, a gente vai movimentar mais e a gente espera que você aceite convites aí para participar com a gente também da CDC. Mas voltando ao foco aqui, então, a gente queria primeiro focar em 3 pilares dentro dessa atividade, que é porque a gente está falando aqui de mostrar para as pessoas como empreender com propósito no ambiente digital, né? Então, a gente acredita que tem 3 pilares fundamentais para que a gente faça isso com qualidade, que é focar na comunicação, na colaboração e na cocriação, né? Então, dentro das suas expertises, da sua bagagem, eu queria que você trouxesse alguma coisa desses que relacionasse aí com esses 3 pontos aí da colaboração, cocriação e comunicação para quem pretende ou já está tentando empreender aí no ambiente digital. bom, eu acho que assim, cada vez mais, né, quando a gente começa um empreendimento, a gente tem que estar aberto a ouvir o que eu não digo nem nossos clientes, né? Porque quando você começa bem no início mesmo, nem cliente você tem, ou geralmente, né? A menos que você já venha assim de uma renda extra, mas aí não é tão no início assim, né? Vamos colocar assim. Eu acho que está muito aberta a ouvir o que as outras pessoas têm de feedback sobre o que você faz e isso já é uma cocriação, né? Isso já é uma colaboração de uma certa forma, e a comunicação também, porque você está ali ouvindo para isso te dar insight para melhorar o que você tem. E eu acredito muito que a gente pode fazer isso sem se colocar numa postura também de que eu tenho que me submeter, eu tenho que me adaptar a tudo que as pessoas querem que eu faça. Não é isso. É você entender também o que é importante para você dentro desse empreendimento que você quer lançar no mundo, né? O que mais faz assim os seus olhos brilharem, né? Por isso, por que você quer
ter esse empreendimento? Qual que é o seu valor que é mais importante nisso? E aí você entende o que é inegociável para você, e aí você começa a entender o que você pode negociar e chegar no meio do caminho do que é bom para você e também do que vai ser bom para outras pessoas. Então, mesmo que você não seja de uma área que é uma área tradicionalmente de cocriação, tudo pode ser cocriado. Você pode cocriar com seus clientes, ouvir o que eles têm para dizer, né? Isso também já engloba comunicação e colaboração de certa forma. Não, total. Pensando em algumas dicas ou observações aí, para quem estaria tentando aí, iniciar uma oportunidade de geração de renda aí através do propósito, através do ambiente digital. Que você poderia falar aí de dica? Voltado um pouco para a sua linha de expertise, que acho que é dentro da área de finanças, dentro da área que você já atua mais, assim, o que você pode trazer de dica para as pessoas que estão pensando em tentar uma oportunidade de geração de renda? Minha área é de finanças e negócios, voltada para micronegócios. E, assim, claro que tem momentos, depende da fase de cada um, né? Às vezes a pessoa realmente, ela está passando por uma situação de maior vulnerabilidade e ela tem que criar alguma estratégia para gerar renda naquele momento de forma quase urgente, né? Agora, eu também acho importante que você gere renda dentro de algo que você goste de fazer, porque eu não acho que existe hoje um negócio assim, que eu falo assim, faz isso que você vai ganhar dinheiro. Tudo depende de como você vai fazer. E assim, hoje em dia com a globalização, né, a gente tem muito mais oportunidades, mas as coisas também demandam mais esforço da gente, porque pensa que antigamente tinha muito menos negócios, então você criava um restaurante, às vezes só tinha aquele restaurante no bairro, então as pessoas iam ir naquele restaurante mesmo. Hoje em dia tem tantas opções, e isso não é ruim, isso pode ser bom também, porque também te dá a oportunidade de criar outros nichos, criar outros negócios que antigamente você não pensaria. Mas, em compensação, também demanda mais esforço para você sustentar aquilo. Então, faça tipo algo que realmente você vai fazer com o coração, porque as pessoas vão sentir isso também. Não só você vai se dedicar mais, mas as pessoas elas vão sentir que você faz aquilo de uma forma diferente. Eu acho que você tem muito mais chances de ter sucesso financeiro assim. E não é que muitas vezes as pessoas pensam assim, beleza, então vou fazer uma coisa que eu gosto. Aí a pessoa faz uma tentativa, não deu certo, que mané seguir coisa que você gosta, então isso tá errado. Mas assim, a gente tem que estar preparado para tentar algumas vezes até dar certo. Às vezes uma tentativa não deu certo em uma tentativa, não dá para dizer que não dá para generalizar que não vai dar certo por isso, né? Com certeza. E pegando um pouquinho esse gancho aí da questão que você trouxe no começo, que às vezes a pessoa está numa urgência aí de uma geração de renda, e às vezes até com dívida e etc. Eu queria aproveitar para a gente explorar um pouquinho isso. Eu sempre ouvi muitos especialistas de finanças sempre falando da importância de primeiro você aprender a lidar com as suas finanças, né? Primeiro aprender a economizar para depois aprender a ganhar, né? Mas eu não tinha muita noção disso na prática. E o que acontece? A gente
A minha esposa trabalha em uma instituição educacional e como ela trabalha na área de relacionamento com o mercado, ou seja, ela faz relacionamento com as escolas, então ela sempre tem que fazer visitas às escolas e tudo mais, então automaticamente ela precisa do nosso transporte para desenvolver o trabalho dela. E ela saía muito o tempo todo, então tinha, estou trazendo um item aqui só para exemplificar. Então tinha um gasto enorme aí com manutenção do carro, com combustível, etc. Fora outros gastos que a gente tinha na questão de sair, de passear, de viagem, etc. Quando veio essa pandemia, e aí a gente ficou em casa e ela começou a trabalhar home office, ela não tinha como fazer essa visita aos colégios, então ela começou a fazer esse relacionamento tudo de forma online, e a gente também se resguardou muito para fazer a nossa parte em função dessa pandemia, tanto na questão de se proteger, mas como ajudar a proteger os outros, uma vez que a gente tinha condições de trabalhar home office, a gente dá espaço para quem não tem essa condição e trabalhar presencial, né? Então a gente realmente parou de sair, a gente realmente faz 1 ano e pouco que a gente não sai, não viaja, não passeia, a gente fica só aqui dentro mesmo, trabalhando e convivendo aqui dentro. E isso trouxe automaticamente uma economia total, de manutenção de carro, de custos de coisas mais menos essenciais, né? E aí a gente sentiu na prática isso que a gente ouvia os especialistas falando, que é como é importante você primeiro aprender a economizar e gastar menos com coisas não essenciais para depois você aprender a ganhar, porque se você não aprende isso, quanto mais você ganha, mais você gasta, né? Então, queria que você trouxesse algumas observações aí em função disso, para quem de repente está nessa situação que você trouxe lá no começo, que é, putz, eu preciso ganhar dinheiro realmente, porque eu preciso sair, e de repente, às vezes, o iniciar com esse balanço, essa forma, não, vou cortar aqui que não é essencial, primeiro vou aprender a lidar com isso e aí começar a empreender, né? Então, que você puder colaborar aí com essa com esse viés aí das finanças dentro de quem está começando a empreender ou pretende começar a empreender. Isso é verdade. Não adianta você querer ganhar mais dinheiro se você não sabe economizar, né? Então, às vezes, uma pessoa ganha X e aí ela reclama que esse X não é suficiente, mas ela, em outro momento, pode ganhar 5x e esse 5x continuar não sendo suficiente. Mas, assim, a gente também vive num país, né, que tem muitas pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, que realmente não têm condições de ganhar um mínimo para ter uma vida assim, minimamente digna, né? Então, eu vejo assim, eu entendo essa questão, mas eu acho que isso vai até um limite, porque realmente, dependendo do quanto a pessoa ganha, pode ser muito complicado mesmo ela conseguir administrar uma vida mínima ali, né? E, bom, muitas vezes, realmente, às vezes a pessoa precisa gerar renda e precisa economizar e dá para fazer os dois ao mesmo tempo, ou às vezes é só uma questão dela reorganizar o orçamento dela, e aí vai depender dos objetivos dela também. Às vezes ela quer ter um padrão de vida melhor, então ela vai procurar formas de fazer renda extra. E a questão também é não ter vergonha, né? Não ter vergonha de fazer negociar as coisas que você pode negociar, cortar as coisas que você pode cortar, e até de reduzir o seu padrão de vida se for algo que realmente for necessário, né? Porque muitas vezes a gente fica assim, eu tive uma redução da minha renda aqui, mas é uma coisa temporária, né? Temporário quanto? Porque, beleza, a gente tem essa questão de isolamento social aí, eu acho que isso vai continuar por pelo menos mais 1 ano. Agora, tudo bem, às vezes a pessoa pode ter outras estratégias para gerar renda no online, por exemplo, né? Mas quando que ela vai fazer, como que ela vai fazer isso acontecer? Qual é o tempo dela, né? Quais são os prazos dela para fazer isso acontecer? Porque a gente não pode ficar se enganando também, né? Se
se eu tive uma redução drástica da minha renda e eu não tenho como reverter isso no curto prazo, eu vou ter que realmente, o melhor é que eu realmente diminua o meu padrão de vida e também entender que essa redução é uma redução temporária, né? Às vezes a gente olha as coisas assim com muito pesar, assim, não que não tenha a sua dificuldade, mas entender que isso não precisa ser algo definitivo na sua vida, sabe? Eu acho que isso ajuda a trazer mais leveza para essas mudanças. Entendi. E você tocou num ponto muito importante, que é a questão de quem está realmente nessa questão não só de precisar de um equilíbrio maior, mas nessa questão aí de uma linha mais delicada aí, mais na linha da pobreza mesmo. E aí, falando nessa questão, mesmo assim, a gente sabe que tem oportunidades aí, tem formas de mesmo a pessoa estando numa situação dessa, ir atrás de alguma coisa, às vezes até não desenvolvendo algo sozinha, do zero, mas se juntando a outros projetos, a outros empreendedores para fazer alguma coisa, para iniciar alguma coisa. Hoje a gente tem também ferramentas que disponibilizam um certo módulo gratuito para iniciar e depois você compõe, conforme você vai melhorando o seu negócio, aí você é, busca os módulos pagos aí que tenha mais recursos, né? Você teria alguma dica para dar para as pessoas que realmente estão naquela situação bem de dificuldade financeira mesmo, como elas poderiam tentar e buscar alguma oportunidade para iniciar uma renda para sair desse processo e aí sim depois começar a escalar, né? Bom, essa pessoa, assim, ela precisa ver tudo que ela pode economizar, né? E entender, de novo, entender que isso não é definitivo, porque às vezes a pessoa pensa, nossa, eu nunca mais vou poder, como é que eu falo? Nunca mais vou poder pagar isso é muito importante para mim. Não, entenda que é temporário, né? E quanto mais você ficar segurando isso, aí sim você corre risco de depois ter que fazer um corte de uma forma mais definitiva, né? Então, cortar tudo que você puder cortar, negociar tudo que você puder negociar e ver o que você consegue fazer, o que é mais fácil para você começar a fazer hoje, de acordo com as habilidades que você tem. Então, eu sou uma pessoa que eu cozinho bem, então eu posso fazer algum doce, ou eu posso fazer marmita, ou para as pessoas que estão no meu bairro, para as pessoas que estão no meu condomínio, ou eu sou uma pessoa que eu dirijo bem, de repente eu não tenho carro, mas eu posso alugar para fazer um Uber. Então, pensar quais as suas habilidades, assim, não precisa ser incrível nisso, sabe? Tipo, mas o que eu consigo fazer de forma minimamente bem, sabe? Faz uma lista aí do que você consegue fazer, das suas habilidades, e se for o caso, né, pede ajuda para as pessoas também em volta de você, que você acha que elas acham que você consegue fazer bem e tal, e aí começa a pensar o que você consegue fazer agora, né? Porque não é tudo que a gente consegue fazer no isolamento social. E outra coisa que é muito importante é fazer parcerias também, né? Então, usa os contatos que você tem, sabe? De repente você sabe fazer comida bem, mas você não sabe vender. Você é péssimo nisso e você precisa. E tudo bem, você pode aprender, mas se você precisa gerar dinheiro agora, talvez não vai dar tempo de você aprender e gerar dinheiro agora. Então, faz uma parceria com aquela sua amiga, assim, que é muito boa de vendas, ou vice-versa, entendeu? Então, a gente saber usar, assim, os nossos contatos, entender que você não está sozinha no mundo, sabe? Quem pode te ajudar nessa e como você pode fazer uma relação de ganha-ganha com a pessoa. Eu acho que você tocou num ponto essencial, que inclusive é uma das essências do nosso festival, que é a colaboração, né? A gente fala do maior festival colaborativo de criatividade do planeta, né? Do mundo. Então, acho que esse ponto dessa colaboração é essencial e quando você fala, ver quem pode te ajudar, a pessoa que
sabe vender e pode ajudar você que está fazendo um alimento ou um doce ou alguma coisa, automaticamente você vai também estar contribuindo com essa pessoa que às vezes sabe o que vende, sabe vender, mas não tem o que vender. Então, realmente você trouxe a palavra-chave, o ganha-ganha, né? Ambos é só conectar aí os pontos, o que eu faço bem, o que você faz bem, e vamos se juntar e vamos fazer ótimo, né? Então, acho que você trouxe um ponto essencial aí para a gente. A gente vai para o outro bloco, que é para falar da parte do uso da tecnologia, mas aproveitando aqui, eu sempre aproveito para comentar essa questão das ferramentas freemium, né? E como a gente tem a oportunidade hoje de usufruir disso, sem ter um investimento alto quando no momento que você não pode ou que você precisa. Às vezes não é nem que você não possa, mas você pode usar isso para gerar uma economia e trazer aquele equilíbrio que a gente falava lá atrás, que é se eu não preciso de mais recursos, eu posso utilizar de forma gratuita, eu não preciso gastar com isso no momento, né? Eu vou gastar realmente quando eu necessitar realmente dos recursos premium. Então, é o caso aqui, a gente está usando o Zoom no seu módulo gratuito, a gente vai ter que derrubar a reunião, porque já está vencendo o tempo do gratuito, e a gente volta só para finalizar o segundo bloco. Tá bom. Eu clico no mesmo link, você me envia o link Eu de abro outra volta? reunião e já mando o link para você. Tá bom. Eu vou esperar no WhatsApp, então. Beleza. Fecha lá a câmera para fazer a jogada. Aí. Realmente, Marcelo, com dólar quase R$6, tá complicado com o Zoom, né? Não dá. E é bem o que eu falei mesmo. Se não tem tanta necessidade do recurso pago, mesmo que a gente tenha condições, vamos reservar. A gente sabe que a coisa ainda, antes de começar a melhorar, ainda a gente vai passar por grandes desafios. A gente sabe que, para quem está acompanhando um pouco mais de perto essa questão da pandemia e acompanhando os especialistas, a gente sabe que a coisa realmente não está legal, não tá bacana. O que a gente faz aqui não é deixar isso que está acontecendo de lado, e sim o que a gente pode fazer através desse trabalho para contribuir para que tenhamos menos prejuízo e mais oportunidades. Mas a gente sabe que a coisa não está fácil. A gente tem líderes que já perderam entes queridos. Aqui em casa a gente tem uma pessoa da família em hospital, internada nesse momento. A gente já teve um líder de uma cidade que desistiu porque realmente a coisa, toda a família estava muito feia, ele não tinha condições de continuar, então não é fácil, mas a gente pega pelo lado do, do vamos, o que, que a gente pode fazer para ajudar nisso enquanto a gente pode, enquanto a gente tem a condição, enquanto a gente tem força, vamos colaborar e um potencializar e um ajudar o outro. Então, essa parte colaborativa realmente a gente não cansa de falar, que está sendo uma essência na construção do festival, não é uma essência para mostrar o festival, e sim na construção do festival está tendo realmente essa essência de apoio muito mútuo, isso está sendo muito bacana. Então, agora vamos para a parte de uso, monitoramento e controle de tecnologia, mas como eu falei lá atrás, da visão do aspecto humano disso, né? O que você teria para agregar aí dentro até do exemplo do seu próprio uso dessas ferramentas dentro do seu trabalho, dentro do desenvolvimento de seus projetos? É que assim, tecnologia é uma coisa tão ampla, né? Eu acho que é até difícil separar hoje o que a gente usa que não tem, qual o momento da nossa vida que a gente usa que não tem tecnologia, né? Às vezes até, por exemplo, eu vou ter uma atividade meditativa, eu uso a tecnologia também. Então, é até difícil, né? Você separar, assim, qual o momento que eu não uso, ou até difícil também mensurar o que a tecnologia agrega, porque ela tá tão presente no nosso dia a dia, às vezes, mas eu acho que também é uma questão
das pessoas entenderem que, beleza, a tecnologia está aí, ela é uma ferramenta, ela pode me ajudar em muitas coisas, mas tem certas coisas que não adianta eu ter uma ferramenta excelente e às vezes não é isso que eu preciso. Às vezes eu preciso trabalhar o meu mindset, né? Acho que essa palavra está meio odiada por aí. Mas eu preciso trabalhar minha mentalidade. Então, às vezes até mesmo com finanças, né? Eu posso ter um software excelente de finanças para ajudar a gerir meu negócio. Às vezes nem é isso que o meu negócio precisa, dependendo do tamanho do meu negócio, às vezes uma planilha bem feita, assim, que foi pensada para mim, já me ajuda muito. Mas eu tenho que enxergar tipo, o meu dinheiro como algo que eu tenho que cuidar, como algo que é importante para mim, e como algo que não é penoso eu cuidar, sabe? Não adianta se eu não tivesse, se eu não integrar esse pensamento, né? Se eu não entender isso como uma realidade, não adianta eu ter o melhor software que for, isso não vai me ajudar. E também não adianta eu ter um excelente software se eu não aprender, tipo, como ler aqueles resultados que aquele software me dá, como interpretar aquilo e saber aplicar no meu dia a dia. Então, muitas vezes, o que a pessoa mais precisa não é, nossa, um grande sistema. Às vezes é educação mesmo, sabe? É aprender o que ela precisa fazer e tal. Eu tenho, só para fazer um parênteses que você falou, eu tenho uma tia que o uso dela de ferramentas online é o WhatsApp, o Facebook, alguma coisa desse tipo, mas o resto ela realmente fala, não, isso aí não é muito para mim e tal, mas ela faz ovos de Páscoa, né? Todo ano ela faz, ela adora fazer, então... E ela, ontem a gente estava conversando com ela, porque ela mora aqui vizinha da gente, e, e ela estava falando justamente isso. Ela fala, ó, esses jovens aí, tudo é tecnologia, tudo, mas às vezes não sabe administrar. Eu tenho aqui meus ovinhos de Páscoa, eu não mexo com tecnologia, mas ó, tem meu caderninho aqui, e aí se falou isso, né? Que às vezes o que precisa é a visão, é a educação e saber fazer a leitura daquilo. Ela falou: tem o meu caderninho aqui, onde está tudo organizadinho, o que eu gastei para fazer o ovo, o preço de cada um, quem comprou, quanto, quem me deve ainda, quem não me deve. Então, assim, ela com a tecnologia manual dela, com a forma dela, né? Ela tem tudo organizadinho. Então, você trouxe um ponto, essa mudança de mindset, essa mudança de mentalidade realmente é muito necessária, né? Você ter despertar não adianta você ter ferramenta e não saber se organizar dentro da ferramenta, não saber utilizá-la. Acho que é realmente um ponto muito crucial, assim, das pessoas entenderem que é o começo de tudo, né? Você começa as coisas organizadinhas, você consegue evoluir até principalmente quando você precisa fazer alguma parceria, como é o que a gente trouxe de exemplo lá atrás, essa organização é fundamental para você lidar bem com essa parceria, etc. E falando um pouco do uso das redes sociais em si, hoje a gente vê as pessoas utilizando as redes sociais muito enquanto consumidor de conteúdo, consumidor de produtos, consumidor. E as redes sociais, elas são uma ferramenta assim com potencial enorme, às vezes, para você de repente, do nada, você transformar aquelas habilidades que você também trouxe lá no começo, que às vezes para você é simples, mas que alguém do outro lado ali está precisando, e as redes sociais, às vezes, de forma rápida, você consegue mostrar o que você tem, um produto que você tem, uma habilidade que você tem, para alguém que está precisando fazer essa conexão. Então, utilizar as redes sociais como forma de relacionamento mesmo, e não como só
um book ou de repente só uma ferramenta para você ficar vendo o que os outros estão fazendo e enquanto você poderia estar fazendo também utilizando as redes sociais para mostrar o que você também está fazendo ou o que você poderia fazer por alguém, né? Então, o que você teria para trazer em relação a isso? Ah, com certeza. Até mesmo no caso que, no exemplo que eu dei, né, da pessoa que fazer doce, de repente precisa de alguém para ajudar a vender, se ela não vem ninguém na cabeça dela que poderia ajudar ela, né? Só ela poderia jogar lá nas redes sociais, né? Olha, eu tô querendo fazer uma parceria, tem alguém que saiba vender e quer conversar comigo sobre isso. Eu acho que as redes sociais, elas estão aí, elas são uma grande ferramenta para a gente utilizar e eu acho que todo mundo poderia ou deveria utilizar as redes sociais em algum momento para falar sobre o seu trabalho, mostrar. Isso não quer dizer assim, ah, eu vou ter uma página no Instagram e eu vou ter que criar conteúdo todo dia. Eu não estou falando isso. Às vezes, para aquela pessoa, aquilo não faz sentido, tudo bem. Mas você atualiza o seu perfil no LinkedIn? Tipo, se você está no mercado de trabalho, você pelo menos mantém sua página no LinkedIn atualizada? De repente, o LinkedIn não é para você, é outra coisa, não sei. Mas eu acho que é importante a gente ter esse olhar, porque realmente é um lugar que as pessoas podem encontrar o nosso trabalho e às vezes você pode se abrir para oportunidades que você nem imagina que podem acontecer, mas que podem ser muito legais para você, né? E cuidar também com o tipo de conteúdo que a gente consome, né? Eu acho que nas redes sociais, porque, velho, é um buraco. Eu sou a pessoa das gírias, né? Então, é um buraco que se você entra, nossa, às vezes é difícil sair, né? Então, assim, quais pessoas eu sigo lá, sabe? Assim, eu sigo só gente que fica fazendo propaganda o dia inteiro de restaurante, de loja, ou eu sigo pessoas que estão lá, estão me passando alguma coisa positiva. Não precisa necessariamente estar me passando informação, conteúdo, mas tá me fazendo rir, tá trazendo algum tipo de inspiração para mim, né? Porque olha o tipo de, assim, o tipo de informação que você está consumindo diariamente e às vezes é uma informação que você está consumindo ali uma boa parte do seu dia e você não percebe. Total, acho que é bem essa linha mesmo, que as pessoas prestassem um pouco atenção e, opa, vou usar já com um propósito mais construtivo, ela já vai estar usando melhor as ferramentas, né, as redes sociais. E aproveitando o gancho que você falou aí de usar as redes sociais para abrir oportunidades, né, que você nem imagina, eu quero aqui agora, a gente foi numa linha aí direcionando aí a sua colaboração nessa atividade, mas agora eu quero abrir a oportunidade para o que a gente nem imagina que você pode contribuir e deixar uma fala livre aí para você contribuir com a gente dentro dessa atividade. Ai, deixa eu só tomar uma água aqui, ó. Tranquilo. Eu não tô tendo tempo de te acompanhar no Instagram, nas redes sociais, porque, meu, eu estava falando com a Aline. A Aline, a gente já vinha trabalhando junto em alguns projetos, mas o World Creative Day em si, eu estava já desde de novembro, a gente já estava vindo, programando alguma coisa com alguns contatos com a organização, né? E até comentava algumas coisas com a Aline, mas a gente não se ligou dela já entrar desde o começo me ajudando e pegando firme nisso, acabou entrando recentemente. Esse dia eu estava falando para ela, falei, Aline, no ano que vem, a gente já vai começar em outubro a se aliar, você tá me ajudando, porque não tá punk fazer muita coisa sozinho. Então, assim, eu não estou tendo muito tempo para acompanhar, e eu gosto muito dessa coisa, estar acompanhando o que as pessoas estão fazendo, estar se conectando com as pessoas, é o que eu mais gosto de fazer, né? Mas, assim, a gente precisa fazer também o que a gente não gosta para a coisa acontecer, a gente precisa fazer o que é necessário também. E então Sim. a gente está nesses dias aí até
principalmente nesses dias que a gente estava resolvendo essa questão de ajuste dos inspiradores com os temas e planilha e coisa que, nossa, não é meu forte, mas que a gente teve que fazer também. Então não estou tendo muito tempo de acompanhar, mas eu vi que você vem fazendo algumas lives e algumas coisas. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, sem se preocupar, sem preocupação, é um bate-papo. Ah, você falou, olha, você falou que podia ser livre, né? E aí eu vi uma coisa bacana na minha cabeça agora que eu queria compartilhar. Bom, para mim, criatividade, ela tem muito a ver, antes de técnicas, de diversificar conteúdo, para eu poder criar coisas diferentes ou fazer outras associações. Para mim, criatividade está muito ligada a você não julgar, sabe? Porque se eu sou uma pessoa muito crítica, se eu julgo muito, é muito difícil usar minha criatividade, porque a criatividade, você tem que se sentir livre para criar. Se eu já começo a colocar muitos bloqueios na minha cabeça, de tipo assim, isso é bobo, isso as pessoas não vão gostar, isso aqui vai gerar polêmica, eu nem consigo criar. Então, assim, tirar um pouco o julgamento, sabe? Para eu poder criar, e depois que eu criei, eu vejo se aquilo faz sentido ou não. E eu acho que isso faz muito sentido, assim, para o momento que a gente está vivendo agora, eu não digo nem de pandemia, tá? Mas eu acho que a gente precisa olhar com mais inocência, sabe? As pessoas e tirar um pouco esse olhar de julgamento que a gente tem para a gente mesmo e para os outros. Não que você não possa discordar do que a outra pessoa está fazendo, mas entender que a pessoa tem uma história diferente de você, a pessoa ela vai ter uma consciência diferente de você e tá tudo bem, ela tem direito de existir tanto quanto você tem. Se você quiser, com respeito, você pode colocar o que você pensa, né? Mas é isso que eu queria compartilhar. Muito interessante. E você falou aí de entender essa diferença e tudo. Eu costumo dizer, a gente ouve muito falar, não, precisa respeitar a diversidade, precisa respeitar a diversidade. Eu costumo dizer que a gente não precisa respeitar a diversidade, a gente só precisa entender o valor que tem a diversidade. Quando a gente entende o valor, e usufrui do potencial que tem na diversidade, a nossa vida muda, e aí a gente começa também uma ponto muito importante que você trouxe, que é a gente fala de não julgar as outras pessoas, mas você trouxe uma coisa realmente essencial, que é começar por não julgar a gente mesmo, por não julgar os nossos potenciais e por se permitir testar e permitir experimentar, né? Murilo Gun fala muito essa coisa do experimentar, né? Ele fala, pois, um livro, por exemplo, você começa a ler o livro, você não precisa ler o livro até o final, você experimenta. Não gostou, você fecha o livro e vai para outro livro. E acho que essa liberdade realmente você trouxe é muito importante para a construção tanto do nosso desenvolvimento pessoal, quanto do desenvolvimento de qualquer negócio, qualquer empreendimento, né? Sim, e até mesmo a dificuldade, às vezes, das pessoas fazerem renda extra é essa dificuldade também, porque, o que vão pensar de mim? Porque eu tenho uma carreira assim, e, dane-se, o que vão pensar de você? Desculpa, pode falar palavrão, Marcelo. A gente põe um pi na edição e tá tudo bem. Mas, assim, olha, quem tiver coisas para julgar de você, sempre vai julgar. E o julgamento está na cabeça da outra pessoa, sabe? Se você quer, assim, se você quer ter mais exposição, se você quer ter mais aberto, se você quer estar mais aberto à oportunidade, você vai estar mais aberto a julgamento também. Não tem como não eu estar aberto para uma, tipo assim, não tem como eu querer exposição sem estar aberto para julgamento. Mas é isso, eu posso tentar não. Eu posso fazer a minha parte, né? Eu não posso querer botar isso na cabeça das pessoas, que se eu quiser que as pessoas não me julguem, eu também vou estar querendo ser
controladora da cabeça delas, mas eu posso fazer, se eu quero ter um mundo melhor, eu posso fazer a minha parte de evitar julgar os outros. Com certeza. E a gente tem que separar bastante também, até para o nosso próprio crescimento, separar bastante o julgamento da crítica, né? Quando alguém às vezes critica alguma coisa, qual o lado positivo que eu vejo daquela crítica para me melhorar, ou para melhorar o meu produto, ou para melhorar o meu negócio, né? Agora, quando é um julgamento, a gente tem que realmente ter essa habilidade de falar, bom, isso não tem a ver comigo, o julgamento é da pessoa, não tem a ver comigo, eu vou continuar aqui meu caminho e tá tudo bem. E eu costumo dizer que quem está julgando alguma coisa que a gente está fazendo é porque não está fazendo nada, porque quem está fazendo alguma coisa também não tem tempo de ficar julgando o que a gente está fazendo. Então, realmente a gente tem que ter essa habilidade de lidar com as coisas e realmente, quando a gente se abre para a oportunidade, a gente se abre para tudo, né? E a gente tem que saber lidar com isso e usar isso da melhor forma possível para a gente se melhorar, né? Sempre. A gente sempre tem o que aprender, sempre tem o que se melhorar. Aliás, quando a gente se permite e a gente entende que a gente tem muito que aprender ainda e que a gente pode aprender com qualquer pessoa ou com qualquer criança. Eu falo que a gente tem a nossa filha com 10 anos e sobrinhos e a gente observa muito eles e conversa com as crianças assim muito na horizontal. Então o que a gente tem de riqueza que eles trazem para a gente, só da gente observar o que eles estão falando, só da gente parar para ouvir o que eles estão falando. Então, a gente tem que, eu digo que a aprendizagem, ela nunca pode ser vertical, ela tem que ser sempre horizontal, sabe? Porque aí a gente se permite aprender e se melhorar sempre. Isso que você falou é uma verdade. Eu acho que, assim, olhar os outros e a vida, assim, com um olhar mais de aprendiz, sabe? Não é que, eu vou fazer igual a outra pessoa, ou achar que tudo tá certo, mas eu acho que a gente só tem a ganhar trocando o olhar julgador pelo olhar de aprendiz, sabe? Nem que seja, assim, de, tipo, entender por que aquela pessoa tá fazendo aquilo, sabe? Enfim, se eu acho que aquilo é errado, ou às vezes eu posso aprender também, não vou fazer coisa errada, não é isso que eu estou dizendo, mas aprender um outro ponto de vista, entender outras perspectivas, né? Total. Anota essa frase aí, Aline, por favor. Trocar o olhar julgador por olhar de aprendiz. Acho que essa é Tudo a frase anotado. essa é a frase da participação da Lari na atividade, viu? Nossa. Sensacional. E que diz tudo, né? Diz tudo. Opa, você desperta para isso, você tem muito a ganhar. Muito a ganhar. Perfeito. E eu posso só complementar mais uma coisa Fica à para vontade. À vontade. Ó, às vezes, vamos supor, às vezes mesmo uma pessoa que tem uma postura muito errada, você olha com uma postura muito errada, ela pode te ensinar alguma coisa. Vamos supor aqui duas pessoas que dividem apartamento juntas, tá? Às vezes uma é super organizada e a outra é aquela, assim, a pessoa larga coisa em tudo quanto é lugar. A pessoa que larga coisa tudo quanto é lugar tá certa? Não, ela tá errada porque ela não tá respeitando o espaço do outro ou da outra pessoa. Mas, assim, às vezes aquela pessoa que é tão certinha, ela poderia aprender a ser um pouco mais livre, sabe? Ela poderia aprender a ser um pouco mais espaçosa, não assim, desrespeitando o lugar do outro, mas ela poderia aprender a não ser tão restrita nos espaços que ela ocupa. Então, ela pode aprender até mesmo aquela questão negativa do outro, mas trazer para um equilíbrio, né? Trazer para uma coisa mais, enfim, de respeitar o espaço do outro mesmo. Com certeza, eu digo que basta se alinhar com as pessoas pelo propósito. Quando você se alinha pelo propósito, aí você consegue utilizar essas diferenças como combustível e como
e combiná-las de forma a potencializar a chegada nesse propósito, a vivência desse propósito, né? Eu e minha esposa aqui, a gente tem pensamentos muito diversos, muito, mas bastante. Pensa um casal com pensamentos diversos. Eu, a minha esposa, mas a gente tem um propósito muito alinhado do que a gente quer para a nossa vida, do que a gente quer para nossa filha, do que a gente quer deixar como diferença nesse mundo. Então, esse propósito muito alinhado faz com que a gente utilize isso que bem isso que você falou, utilize essas diferenças para trazer o ponto de equilíbrio e fazer com que isso potencialize o nosso caminho dentro desse propósito, né? Então, acho que é isso. Se você contar a proeza que o Lucas Foster tem feito com esse festival, que é exatamente isso. O festival tem uma diretriz central, uma diretriz centralizada, realmente para que esse propósito não se dissolva, para que se mantenha a essência desse propósito, mas a execução desse festival, que hoje é mundial, é global, é totalmente descentralizada. A gente conta hoje que a gente tem 129 cidades, são 120 líderes representando cada cidade. Junto com esses líderes, são a média de 10 voluntários, trabalhando também colaborativamente. Junto com os líderes voluntários, os inspiradores, que também cada um dá a sua contribuição, e isso remonta as coisas também. Às vezes, uma coisa que a gente estava planejando, vem o inspirador e traz uma outra coisa, e, opa, vamos mudar aqui, porque tá legal, vamos pegar isso aqui que é bem bacana e complementa, e a coisa acontece. Mas por quê? Porque está todo mundo alinhado com um grande propósito, né? Então, acho que é bem isso. Com certeza. E eu acho que a gente tende a aprender muito também, né? Quando a gente convive com pessoas mais diferentes. O meu marido também é bem diferente de mim, mas a gente tem valores em comum e eu acho que isso é suficiente para a gente ter uma vida em conjunto e ser parceiro um do outro, né? Mas é isso, às vezes a gente quer tanto criar uma redoma só de gente que pensa igual a gente, e isso impede a gente de crescer e enxergar outras narrativas também. Com certeza. Aline, quer comentar alguma coisa? Quero agradecer, Larissa. Antes de tudo, né, esse evento também é pra gente. Muitas das suas falas, assim, bateu muito forte para mim. Porque às vezes as pessoas veem as pessoas no evento, acham que tá tudo legal, as pessoas são todas, né? E na verdade isso está vindo pra gente também, principalmente para mim, é um grande aprendizado. Cada fala que você trouxe. E eu gostei muito porque você traz com muita leveza. Hoje em dia, eu já não consigo mais ouvir as pessoas que isso é isso, isso é isso, isso é aquilo. E você sempre trouxe os pontos muito mais depende do propósito, mas não é assim, sabe? É sempre você sempre deixa um ponto, três pontinhos, porque é isso, né? É o ser humano, é como a gente lida com as coisas, mas alinhado com o nosso propósito, e você pode usar, não pode usar e tá tudo bem. Então, essa leveza que você traz às coisas é muito importante para o momento que a gente está vivendo agora. Então, gratidão, gratidão pela sua colaboração, por todas as suas falas, e acho que é isso. Ai, que legal, Aline. Eu fico muito feliz com o seu feedback, assim, muito gratificante para mim ouvir isso, porque realmente eu acho que assim, a gente pode. A gente veio de tantos anos de seguir uma mentalidade tão dura, tão rígida, né? E hoje a gente pode ver as coisas de uma outra forma. Mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil na nossa vida, eu acho que a gente pode enxergar as coisas com mais leveza, sabe? E não tanto com um olhar tão controlador para a vida. E eu acho que eu busco transmitir isso, e eu fico feliz assim de ouvir o seu feedback. E passa com certeza, assim, eu ficaria aqui horas ouvindo, assim, você, porque eu acho que isso é o que mais me motiva hoje, Larissa. Na verdade, eu sempre tive essas incomodações de regras e ditaduras e coisas assim.
Então, hoje eu vivo mais isso, né? Não faz muito tempo. Então, assim, quando eu recebo esses feedbacks, essas pessoas também falando e trazendo isso, eu fico mais feliz, é, e tudo parece que vai se formando dentro de mim, sabe? Essa leveza, e se, e pode ser, e, sabe? E tudo bem. Obrigada mesmo. Eu queria complementar a fala de vocês, com um ponto que a Aline falou, que é isso também é para gente. E eu acho que isso está sendo tão mais para gente, Total. mas tão mais para gente. A gente está trabalhando em cima de um propósito de levar transformação e desenvolvimento para muitas pessoas, mas a transformação e desenvolvimento que a gente está tendo, trabalhando nisso e fazendo parte disso é inimaginável, assim, é sensacional. As conexões que a gente está fazendo, a conexão que a gente está fazendo agora aqui contigo, a conexão, eu já tinha a conexão com a Aline desde outubro, né, Aline? De setembro, mais ou Outubro menos, um negócio do ano assim, passado, do ano passado que a gente se conheceu por intermédio da Academia da Criatividade de Embu das Artes, mas a conexão também que a gente vem fazendo, e a gente também tem nossas diferenças, e também tem os pontos que se complementam e tudo, mas a dedicação que a Aline vem trazendo também, se entregando de corpo e alma aí para realmente fazer isso acontecer da forma melhor possível. Então, a gente diante de um cenário que a gente vê tantas pessoas se aproveitando da situação, com maldade e tudo mais, a gente tirar o olhar disso e tá aqui envolto e ocupado com olhar para pessoas que estão querendo tirar o melhor disso, que estão querendo contribuir com a sua habilidade, com o seu tempo, seja com a forma que foi, isso para a gente está sendo assim enriquecedor demais, assim, uma experiência única, que a gente acho que talvez não teria essa oportunidade se o evento ainda fosse como presencial. presencial, como ele é originalmente, né? Exatamente. Essa coisa da gente ter que ter transformado ele para online trouxe assim essa oportunidade de encontrar pessoas por esse intercâmbio aí, a oportunidade de encontrar pessoas que assim estão transformando as nossas vidas, e aí eu fico aqui a minha gratidão a você estar ajudando a fazer essa transformação com a gente. Eu também agradeço muito vocês, gostei muito de bater esse papo, viu? E agradeço vocês por estar fazendo esse evento acontecer também, porque eu sei que não é fácil fazer esse tipo de organização, né? E, enfim, acho que é muito louvável vocês estarem dispostos a se dedicar a isso. Mas a gente só consegue isso por pessoas que topam como você, porque sozinho ninguém faz nada. A gente começou com o Lucas, ele sozinho não faria tanta coisa, aí quem abraçou eles lá no começo para isso ir multiplicando, aí vem a ONU e dá a contribuição dela que fortalece, potencializa, aí vem empresas querendo colaborar e da forma de patrocínio, mas está ajudando a sustentar também o evento. Então, acho que é esse conjunto, É uma sabe? teia. É uma teia, falou a palavra. Adota essa palavra aí que você falou também. É uma teia. Tem jeito. E Aline, só para finalizar, esse evento, até o ano passado, ele terminava no dia 21 e 22 de abril, e aí tipo, cada um ia para o seu lado, e depois, quando chegava no final do ano, começava a se reunir de novo para o próximo evento. É outra coisa que a organização central também resolveu mudar, para que isso não tenha essa parada, esse gap, para que a gente tenha uma continuidade aí desse relacionamento com essas pessoas grandiosas aí, que estão fazendo parte de tudo isso, que está fazendo tudo isso acontecer.
Então, a gente está alinhando isso como que vai ser direitinho, mas a gente vai ter mini talks oficiais do World Creative Day. Não sei se ainda vai ser, se vai ser mensal, como que vai ser, a gente já ainda está planejando isso. E aí, para trazer de volta os inspiradores, as pessoas que participaram das atividades, para conversar mais, para dar continuidade no relacionamento, para estar compartilhando as coisas com mais pessoas. Outra coisa que essas atividades elas vão ficar na plataforma do festival, que antes também acabava e saía da plataforma, agora elas vão ficar as atividades organizadas na plataforma até o festival de 2022, e vai estar sendo trabalhada a divulgação dessa plataforma e network dessa plataforma, para que não só tenha continuidade, mas para que também traga um reconhecimento, uma certa contrapartida aí de visibilidade para os inspiradores. Então, vai estar sendo trabalhado isso também, para que realmente é aquilo que você trouxe lá no começo, para que seja um ganha-ganha. Todo mundo que está participando também tenha como contrapartida visibilidade, oportunidade de network, conexões importantes, conexões bacanas. Então, só para te posicionar disso também. E aí, então, em breve a gente vai estar te convidando para mais coisas aí. Espero que legal, vai te convidar. Então, a gente vai estar fazendo essa continuidade aí para a gente não se largar mais, para virar realmente uma comunidade mesmo muito fortalecida e muito próxima, todo mundo ganhando junto, crescendo junto, desenvolvendo junto. Beleza, Marcelo. Marcelo, Valeu. você só deixou de falar sobre a gravação do... Ah, tá. Esqueci. A gente está gravando todo esse bate-papo, e aí a gente vai ter que, como eu falei, fazer a curadoria para caber dentro dos 30 minutos, mas a gente não quer pegar esse restante de papo tão importante que a gente teve aqui, tão agregador, e dispensá-lo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer depois videocasts dessas conversas, desses bate-papos, e também compartilhar. Então, eu queria saber se tudo bem para você, se autoriza também a gente transformar também esse bate-papo aqui num videocast para compartilhar. Autoriza sim, pô. Fique à vontade. E aí a gente vai te mandar o link para você também estar acompanhando lá e tá compartilhando nas suas redes também. Tá bom, gente. Muito Legal. obrigada. Obrigada, valeu. Valeu, Lari. Gratidão. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.